Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo a essa live especial, né, para dedicada às mulheres. Eu estou de intruso aqui, mas é só um pouquinho. Eu não só sou até... muito, não tenho muita afinidade com Instagram, celular. Se der algum pepino aqui, tem que ter o André para me socorrer. E hoje a gente vai, né, uma live dedicada às mulheres. Ontem André teve dois convidados especiais, o Guilherme e o Marlon. E hoje nós chamamos as esposas, que é a Fernanda e a Ana Carol. E elas vão conversar com a gente sobre essa questão da mulher, né? O papel da mulher na família, na sociedade, o que tem rondado aí a cabeça das mulheres, que tem feito com que elas tenham adiado cada vez mais esse chamado, né, que Deus faz ao matrimônio, e depois que estão na vida matrimonial, o que tem acontecido que estão atrasando cada vez mais a chegada dos filhos? Por quê? Por que isso tem acontecido? Né? Acho que a Fernanda e a Ana Carol. Aí eu vou deixar a Karina e eu vou hoje ficar de folga. Só dar boa noite para Ana. Boa noite. Oi, Ana. Tudo bem? Bem, graças a Deus. E Marlon? Tudo bem também, tá lá estudando. Tá nos bastidores, não. Que o André vai ficar nos bastidores. E alguém tem que ficar nos bastidores. A gente vai se dividindo, né? Mas obrigada pelo convite mais uma vez, né? Uma grande alegria, é uma honra pra gente mesmo estar aí participando com vocês desse projeto. Nós que agradecemos, né? Vamos trabalhar pelas famílias, né? Pelo mundo melhor, porque se tem família boa, vai ter um mundo bom, né? Com certeza. Isso aí. Vou esperar a Fernanda. Vou esperar a Fernanda. Tá chamando aqui, deixa eu ver. Oi! Olá! Fernanda! Boa noite, Karina. Boa noite, André. Boa noite, Ana. Bom, agora que já estão completas, eu posso tirar meu time de campo. Né? Aqui, tá? Boa noite, boa live. Boa Se deu com noite. pepino, eu chamo o André, porque eu não estou acostumada a fazer live, sempre faço com ele, né? Então, qualquer probleminha que dá aqui, ele vai e me socorre. Ele né? socorre. Eu sou péssima de Instagram. Eu sou boa para o WhatsApp. O Instagram não tem muita afinidade, não. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, vocês duas por terem aceitado o convite. Ontem foram os maridos que estiveram aqui com o André, né? E hoje vamos papo de mulher, né? E um papo voltado para as mulheres, né? Por que a mulherada está aí enrolando para casar, umas estão enrolando com a maternidade, aquele sonho tão querido, né, pelas mulheres. Antigamente era muito mais comum pela maternidade, né? O ninar a boneca, hoje em dia está deixando de lado. Bom, mas antes de eu começar a jogar a bola no campo, vamos nos apresentar, porque tem pessoas do perfil de vocês que não me conhecem e o contrário. Eu vou começar me apresentando. Sou Karina, esposa do André. Somos casados há 23 anos. Temos 7 filhos. O mais velho já está com 20 anos. E o caçulinha com 6, 7 que estão aqui conosco, né? Porque alguns já estão com Deus na eternidade, né? E na expectativa de virem mais. Estou com 43 anos. Se ele nos der a graça de ter mais filhos, serão nova. E é isso. Vocês querem se apresentar? Quer falar, Fer? Pode falar. Não, pode falar, Ana. Então tá, eu sou a Ana Carolina Deirosa, sou casada com o Marlon, nós somos casados há 5 anos, temos 2 filhos, né, o Francisco e o Joaquim. E a gente, desde aí o tempo do namoro, a gente vinha aí se dedicando a estudar sobre esses temas relacionados à defesa da vida, né? E eu, por conta da minha formação universitária, que eu fiz formada em farmácia, depois eu fui para o mestrado, doutorado na área, acabei aí rumando para o assunto dos contraceptivos, né? Então a gente acaba pegando aí, né, toda a origem, né, a questão do movimento feminista influenciando na questão
da fertilidade da mulher, a questão do controle de natalidade e tudo mais, né? Então a gente foi estudando aí esses temas e a gente tem nos últimos anos aí trabalhado, né, para divulgar essas informações tanto na internet quanto aí nos livros, enfim, nos trabalhos editoriais, né? É isso. Bom, eu sou Fernanda Zapparoli, sou casada com o Guilherme, que estava ontem aqui também, né, nessa escola do matrimônio. Nós temos dois filhos, homens, o Pepe, o Giuseppe que tem 3 anos, e o Luca que está com 7 meses, né, bebezinho. Nosso trabalho vem sendo realizado há mais de 15 anos, que nós éramos missionários da Canção Nova, e nós trabalhamos, né, com a evangelização a favor da família, né, preparando os jovens, na época, quando éramos mais jovenzinhos, preparando os jovens para assumir o matrimônio, né? Uma vez casados e família, nós vivemos como família missionária na França, e agora aqui em Jaraguá do Sul nós trabalhamos hoje com as famílias, né? Essa conscientização do papel da mulher, o papel do homem, a masculinidade, feminilidade. Eu tenho uma comunidade, Fernanda Zapparoli, onde eu trabalho com as mulheres, é uma formação integral, onde tem a formação comigo e mais 6 mentoras, a Deia Camargos, que ensina para os filhos, né? As mamães. Tem nutricionista, psicóloga, tem sexóloga, tem teóloga, todas católicas, para poder dar uma formação integral para a mulher, né? A mulher, também como a Ana disse, né? Abordando bem os malefícios do feminismo, né? O que o feminismo fez, que veio destruindo a feminilidade da mulher, né? Eu lancei um livro há 9 anos atrás, A Mulher Segundo o Coração de Deus, foi em 2012, né? E ele foi um best-seller da Canção Nova, com mais de 300 mil exemplares, e um capítulo falava sobre o feminismo. E foi, assim, né, um grande, digamos assim, uma grande rede que eu joguei, onde eu pesquei, e aí Deus me confiou essa missão que eu venho fazendo e trabalhando agora, particularmente nas redes sociais. Antes era pela televisão, pela TV Canção Nova, e agora eu faço pelo Instagram, pelo meu canal, tudo que é online. E é isso. Muito legal. Tem especialista, então, para ajudar a mulherada aí hoje também, né? A Ana na questão da fertilidade, também falou do feminismo, e a Fernanda a mesma coisa, né? Na percepção de vocês, né, que vocês duas falaram da questão do feminismo, né? O que muitas mulheres são feministas e crescem com ideias feministas, mas não percebem que estão nessa onda, né? E remar contra essa maré às vezes é difícil, né? O que o feminismo tem influenciado assim maior na cabeça da mulherada, que tem impedido que elas vivam plenamente o matrimônio, ou que desejem o matrimônio, ou que desejem a maternidade, porque isso foi deixando de lado, né? Eu estava falando com a Ana antes da Fernanda entrar. As meninas antigamente, hoje em dia brincam de boneca, mas eu acho que estão estimulando a sexualidade tão precocemente que estão tirando essa questão da doçura, da delicadeza, da menina brincar com boneca, de dar comidinha, coisas próprias da menina. Estão tirando isso dela. O que o feminismo tem feito que tem tirado esse gosto, esse desejo pela maternidade, pelo matrimônio, por estar no lar, cuidar do marido, dos filhos, da casa? O que tem rondado aí na cabeça das mulheres? Vocês que acompanham mulheres poderiam nos dizer. Quem começa? Vou deixar a Ana. Comecei, Fer, vai lá agora. Não, você tá... Eu gosto de te ouvir, Ana. Então tá bom, então vamos lá. Mas assim, quiserem ir complementando, podem ir falando aí, tá? Eu penso assim, né, que nem você estava falando, Catarina, do quanto que as meninas já desde muito novinhas, elas já vão mudando o seu comportamento, né? Claro que o feminismo, por que ele convence muita gente, né? Porque ele vem disfarçado de argumentos que são aparentemente bonitinhos, né? Que são aparentemente bons. Ele, claro, é um movimento muito baseado em mentiras, a gente sabe, mas que ele usa um discurso que, se a gente não tá um pouco esperta, a gente acaba podendo aí se deixar influenciar por esses discursos, né? E claro,
o principal ponto deles, né, desde os primórdios do movimento, é essa busca pelos direitos, né? Os direitos iguais. Então, vai colocando a mulher, incentivando a mulher a buscar essa igualdade, né? E vai tirando da mulher o que é próprio dela, né? No caso da sua natureza, da sua essência feminina. Por quê? Porque incentiva essa busca por direitos iguais. E aí, nesses direitos iguais, a gente percebe que não são simplesmente direitos, né? O comportamento da mulher vai sendo manipulado também. E a gente consegue observar isso especialmente com as pautas ali do fim da primeira onda para o início ali da segunda onda do movimento feminista, que é classificado pela Revolução Cultural e Sexual. Ali, nesse ponto, a gente tem as mulheres lutando por direitos aí, né, de, enfim, liberdade sexual, de querer se relacionar com os homens, né, sem compromisso, tudo aquilo, né, e vai fazendo o quê? Vai pegando ali os exemplos de homens maus, né, homens às vezes que não respeitam as mulheres, não respeitavam as mulheres, né, que tinham, sei lá, que eram adúlteros, ou que, enfim, né? E fazem o quê? Incentivam a mulher a imitar esses homens, né? Nos seus piores vícios, nos seus piores defeitos. Então, o que o feminismo faz, né? Ele rebaixa o nível da mulher a um nível dos homens ruins, né? Daqueles homens que estavam ali, talvez, vivendo um comportamento que não era bom, que não era adequado, que fazia muitas mulheres sofrer. Porque a gente não vai agora também dizer que ninguém sofria. Não. Existe sofrimento porque existe ser humano. E o ser humano é mau. Ele, né, ele comete erros, comete pecados. E quanto mais longe de Deus, mais erros e mais pecados, né, vai provavelmente cometer, né? Então, esse incentivo da mulher, né, de buscar essa igualdade, não só em direitos civis, né, como era no começo, mas também nessa questão comportamental, né, é onde tudo começou, né, e a influenciar tanto as mulheres, como a gente vai falar agora, né, também aqui, a questão da mulher no casamento, a mulher na sociedade, como que a mulher encara, qual é o papel, né, bom, para que eu tô aqui no mundo? Para trabalhar e trilhar uma carreira? Qual que é a minha missão aqui, né? Como também as meninas ainda novas, né? E aí a gente tenta às vezes segmentar os assuntos, mas é tão difícil dividir os assuntos. A gente vai vendo que tá tudo muito interligado, porque a gente consegue entrar até em educação de filho aqui, né? Porque como que nós estamos orientando as meninas, né? De forma que elas fiquem, então, mais imunes mesmo a essa influência, né? É uma influência por quê? Porque a gente já está num nível que o feminismo ele cresceu tanto, né? Ele se expandiu tanto na sociedade, que ele tá já, assim, já faz parte de uma cultura mesmo. Então, todo mundo, né? Eu acho que nós aqui, as pessoas que estão assistindo, acho que todo mundo em maior ou menor grau sofre influência do movimento feminista, carrega, né, algumas ideias propagadas pelo movimento feminista. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, assim, né, tanto conosco mesmas, né, pra gente ir se policiando, né, não, da onde é que vem esse pensamento? Ah, por que eu tô me sentindo injustiçada agora aqui, cuidando dos meus filhos, né? Entende? São pensamentos, assim, que estão ali, que às vezes motivam, né, alguma atitude, algum sentimento, assim, que na verdade a base é essa ideia do movimento feminista, né? Então, a mulher foi enxergando, né? Enxergando, ela foi vivendo que ela tinha que ser livre, né? Que estar sobre o jugo do marido em casa é algo que aprisionaria. Então, ela quer se libertar indo para fora, né? Ela quer sair, ela quer o título. E quando ela se vê em casa, igual você comentou, eu me sinto injustiçada porque eu estou aqui cuidando dos filhos. É uma missão nobre, tão bela, mas a educação que a gente recebeu,
vai, estuda, né? De colocar. Não, a mulher tem que estudar, tem que desenvolver os talentos. Não sou contra a mulher trabalhar. Se ela consegue trabalhar e consegue ter tempo para dedicar para os filhos, desde que não prejudique a educação deles, ok, tudo bem. Mas ela está em busca de um status, de um título, e está deixando de lado, né, a educação dos filhos, a dedicação ao marido, e isso vai enfraquecendo a família. Eu acrescento, assim, a guerra dos sexos, que isso surgiu, né? Um dos grandes malefícios, dentre vários, também tem essa guerra dos sexos. Então, a mulher, ela olha para o homem como um rival, ela não vê o homem como um companheiro, alguém que vai complementar, né, a sua história de vida, vai acrescentar. Ela tem ali uma referência, porque vem já, imagina a década de 60, quantas décadas atrás, então as nossas mães foram influenciadas, né? Então, a menina, eu particularmente, e assim, 90% das mulheres que eu já atendi, cresceram ouvindo: minha filha vai estudar, vai trabalhar, não dependa de homem, né? E as referências que elas tinham eram daquilo que as primeiras feministas foram trazendo, que foi o fracasso matrimonial que elas viveram por N situações muito particulares e pontuais, e elas colocaram aquilo como slogan, né? Então, elas mesmas escreviam, né? Tanto a Simone de Beauvoir e as outras, como elas eram prisioneiras do lar, né? Elas gostavam muito de usar essa expressão: nós somos prisioneiras do lar, né? Eles vão, saem, desbravam, e nós ficamos aqui presas, né? Com crianças chorando. E aí, às vezes, a mulher se vê nesse cenário realmente, criança chorando, porque esse é um cenário de uma mãe, né? Administrando casa, administrando comida, administrando fralda, troca fralda, faz aquilo. E aí, no mundo que você tá, onde você vê a mulher cada vez mais conquistando, né, uma carreira profissional, onde a mulher conquista até mesmo uma presidência, por exemplo, e você se olha dentro de casa prisioneira e você vai se sentindo, como vocês falaram, injustiçadas, mas é porque é toda uma deformação que foi sendo feita desde quando nós éramos bebês, né? Então, não houve uma formação de acordo com a verdade, de acordo com aquilo que é tanto o cristianismo, mas quanto a própria história, né? Mas foi uma deformação a partir desses mitos e dessas mentiras feministas, e aquilo se tornou algo como que palpável, concreto para nós, né? Eu fui, por exemplo, morar nos Estados Unidos, eu tinha 1 ano de idade, né? Que é um dos países que foi o berço do feminismo, né? E depois morei na França missionária, que foi um outro país, e estando ali, não há uma outra informação que não chegue para você de que você precisa conquistar o seu espaço, você precisa ter a sua independência, você precisa cuidar da sua vida, porque homem não presta, homem só pensa em futebol, sexo, e aí o homem é um rival, né? E aí quando você tem filho, e existe toda uma mística da maternidade da mulher, o dom que Deus deu para a mulher e não deu para o homem, né, numa missão. Então é diferente a forma como a mulher se relaciona com a criança e o homem, e aí ela olha para aquela cena e não sabe, porque o que acontece se estuda tanto, né, para conseguir um doutorado. Sou super a favor também, sou formada e eu sou estudiosa. Hoje mesmo estou estudando para fazer uma prova sábado de uma pós. Então não é questão não estudar, mas é o que estudar. E aí o que acontece? Não se estuda sobre maternidade, sobre matrimônio, sobre filhos, educação de filhos. Hoje eu acabei de dar uma aula na minha comunidade ensinando como ser uma boa dona de casa. Os afazeres domésticos. Eu contei para elas que no dia que eu contei para minha amiga, 3 anos atrás, que eu estava fazendo um curso para aprender a limpar a minha casa, ela riu. Ela: mentira, não acredito que você gastou dinheiro com isso. Deve ser besta, porque é ridículo até de se ouvir. Mas a nossa geração não foi formada para ser dona de casa. Ninguém nos formou para sermos mães, para limpar a casa, administrar a casa, cuidar de marido, cuidar de filhos.
A gente estudou para muitas coisas, mas para essas áreas, elas são totalmente deixadas de lado, quando elas deveriam ser as essenciais, porque uma mulher que sabe administrar a casa, sabe administrar o casamento, sabe educar os filhos, ela vai ter até tempo para estudar, para ela até mesmo alcançar uma carreira que ela queira, porque não vai ser um peso. A família não é um peso, na verdade, ela é o essencial. E tudo mais vai ser apenas um acréscimo mediante a beleza que é o dom da mulher, né? Porque a mulher, ela não pode se limitar somente a um fazer, né? Então, eu até comentava um dia com uma amiga, as mulheres feministas, e é difícil falar assim, mas eu vou ser sincera, eu também já fui feminista e tem muito do feminismo em mim. Eu falo assim para as minhas seguidoras, que a feminista em mim, ela vai para a UTI, mas ela não morre. De vez em quando ela recebe alta e eu preciso botar ela na UTI de novo. Eu falo, vai para lá, querida, você não manda mais em mim. Mas ela não morre, eu acho que ela vai morrer depois que eu morrer. Porque é uma vida de formação, né? De formação. E aí eu dizia para uma amiga minha, né? Isso, eu falei com ela, olha, interessante. Elas se acham assim, livres, dona de si. Na verdade, eu falava, não era nem com a amiga, era com a deputada Ana Campagnolo numa live que a gente fez. E aí eu falava para ela, às vezes essas mulheres se sentem livres porque elas estão respondendo a um chefe, né? Porque elas estão respondendo a um sistema, a uma carteira CLT. E elas se sentem presas dentro das suas próprias casas, porque elas vão se responder, submeter-se ao marido. Então, calma aí, o meu chefe pode mandar em mim, ele pode, eu me submeto, mas o meu marido, o homem que me ama, que me escolheu para ser a esposa, a mãe dos filhos, eu não posso. Olha a distorção total que a sociedade vai fazendo. É verdade. Eu vou dizer que a minha mãe cuidava do lar. E eu vou dizer por mim, né? Hoje eu tenho muitos filhos, mas se for olhar a minha infância, eu gostava muito de brincar. Eu não gostava de boneca. A minha irmã gêmea adorava boneca e eu ficava tirando sarro dela porque ela punha bonequinha para dormir e eu já queria brincar de skate, de patins. Somos 4 irmãos, só um que eram 3 mulheres e um homem, né? Então ele ficava sozinho, não tinha um menino para brincar. Então meio que eu assumi as brincadeiras de menino para poder brincar com ele de bolinha de gude, de carrinho. E com isso, eu não tinha assim na infância também, acho que pelo fato também de não estar brincando de boneca, essa questão do feminismo, eu tive que desenvolver isso em mim, esse amor pela maternidade, porque veio depois, né? Conheci a André, então a gente era de grupo de oração, então a gente foi buscando formação e Deus foi me lapidando e está lapidando até hoje, né? Porque até hoje eu termino meu dia e eu penso assim, o que eu estou devendo a Deus e aos meus filhos? É o amor. É a única coisa que eu devo a eles, é o amor. Hoje eu deixei de amar, então hoje eu não cumpri meu papel, não fiz a vontade de Deus. Hoje eu não fui boa esposa, não fui boa mãe, então eu não cumpri meu papel, né? Mas eu vejo que tem também aí um ranço sei lá, eu acho que sempre, até mesmo com o André, né? É engraçado que eu ficava competindo com ele assim, eu sou mais forte que você. E um dia eu caí na besteira de falar, a minha perna é mais cabeluda que a sua. Ele falou, que isso, você está querendo competir comigo, né? Olha que erro que eu estava vivendo, né? Ao passo de que, acho que eu estava vivendo um pouco essa disputa, né? Essa guerra, né? Essa competição com o homem sem perceber, né? Ao passo de que eu deveria estar me entregando desenvolvendo mais a minha feminilidade, né? Que ela se perdeu, acho que ela não existia, então eu tive que fazer nascer em mim uma feminilidade, né? Que eu não tinha tanto, talvez, né? Que vem da família. E é interessante que a gente tá, eu acho que num momento, né? De busca mesmo, esse resgate mesmo, né? Por isso que tem hoje também tanto interesse das pessoas, das mulheres, até as meninas, inclusive mais novas, assim, na internet. E nesse ponto a internet ela é muito boa, né? A gente tem que saber usar, claro, né? Mas nesse ponto a internet é muito boa, né? De buscar essas informações, assim mesmo, né? Porque tem até essa confusão, né? Tá, mas o que é ser feminina? Será que tem a ver com a minha roupa? Será que é o meu jeito de falar? O que é ser feminino, né? Então, claro, tem muita confusão ainda e tal, mas eu entendo até. A gente
né, entende essa confusão acontecer agora justamente por causa desse estrago que o feminismo veio fazendo nas últimas décadas, né? Com tudo isso que vocês estavam falando aqui e tal, e principalmente essa questão aí da disputa, né? Esse incentivo por competição, né? E é o tipo de coisa que, nossa, é um veneno para qualquer relacionamento, para qualquer casamento, né? Porque além de não nos permitir estar no nosso lugar, né? Eu não preciso ser igual ao meu marido, né? A beleza mesmo da nossa união é que cada um assuma os seus papéis. E os papéis são diferentes, né? Então, e até um outro ponto, né? É a questão que a Fernanda estava falando, né? Como cuidar da casa, como cuidar dos filhos, meio que a gente chega, né? No casamento sem saber. Eu também, né? Como eu trilhei ali uma jornada de muitos anos de estudo, porque eu fiz a faculdade, fui para o mestrado, fui para o doutorado, então a minha intenção na época era trilhar uma carreira acadêmica mesmo, né? E eu casei, assim, de repente eu me vi, assim, realmente despreparada. Eu falei, nossa, eu estudei tanto e agora? Eu não sei mesmo mais fazer o que, né? Eu não sei viver a minha vida de casada agora, né? Eu tava lá focada nos meus estudos. E é interessante que quando eu estava estudando, eu já pensava nisso, né? Não, mas eu quero casar, eu quero ter filhos, como é que eu vou conciliar tudo, né? Então já tinha ali uma pulga atrás da orelha. Então ali eu já comecei a perceber também a incoerência, sabe? De um discurso assim que realmente é importante que a mulher tenha, né? Exerça um papel, uma missão na sociedade também, né? Mas sem descuidar da sua primeira missão, né? Sem descuidar daquilo que é a maior missão que alguém pode ter, que é cuidar da sua família, educar os próprios filhos, né? Então a gente vê que a coisa ficou totalmente desorientada. E eu comecei a me perguntar, nossa, como que eu vou fazer? E aí, a partir dali que eu comecei a meditar, eu acho que fui, né, trabalhando essas questões em mim, né? Até chegar num ponto em que eu entendi que eu deveria deixar a carreira de lado, né, por um momento e por um momento ou por enquanto não tenho, né, intenção de voltar para a vida acadêmica, né, no caso ali pensar em ser professora universitária e tudo, né. Claro, hoje a gente tem outros projetos juntos, mas eu consegui entender, né, melhor essa hierarquia, né, que a gente, por influência do movimento feminista, a gente acaba não entendendo, não percebendo, né, e por conta das ideias que realmente menosprezam o trabalho no lar, porque o feminismo veio como uma ferramenta, né, de manipulação social para justamente fazer isso nas mulheres, né, tirar delas esse desejo não é nem um desejo, é simplesmente um saber, é simplesmente uma consciência, né? Até antes do advento aí do movimento feminista, até das nossas avós, por exemplo, elas simplesmente sabiam que era assim, elas simplesmente sabiam que elas iam casar e do casamento ia nascer filhos e elas teriam que cuidar daqueles filhos, elas sabiam que aquilo ali era a primeira coisa a se fazer, né? E claro, elas também trabalhavam muito, né? Mas não tinha essa coisa de opção, né? De escolher. E também, antigamente, como, né, as pessoas viviam talvez um pouco mais próximas, talvez mais em comunidades, assim, familiares, né? No sentido de que as pessoas tinham mais filhos. Então, tu estava sempre convivendo com alguém que tinha um bebê, ou uma irmã, ou os irmãos mais novos, ou primos. Então, tu estava ali já sempre em contato com aquela realidade familiar, né? E hoje a gente também não tem mais isso. Justamente porque nós estamos num mundo em que as pessoas estão tendo cada vez menos filhos. Então, a gente meio que não tem mais contato com criança. E aí, quando nasce o primeiro filho, tu olha aquele bebê no teu colo e pensa, tá, o que eu faço agora? Né? E aí a gente tem que correr atrás, né? Agora, a gente meio que nós somos uma geração que tem a missão de correr atrás, né? Correr atrás. A gente tem que correr atrás e aprender e se formar, porque não foi na prática que a gente aprendeu, né? Uhum. Eu tinha primos, bebês na família, e quando precisava de ajuda, geralmente chamava a minha irmã. Eu não tinha muito jeito com criança. E quando o meu primeiro filho nasceu, eu não sabia nada. Eu fui fazer a listinha de enxoval, eu perguntava para a vizinha, como
como que eu ponho a roupa? Essa roupa aqui é para quê? Qual que eu ponho primeiro? Era um pagãozinho, né? Hoje em dia eles usam body, então, mas na listinha tinha o tal do pagãozinho, então eu falei, eu vou comprar o pagãozinho, mas como é que usa isso aqui? Qual que eu ponho primeiro? Eu ponho o macacão direto? Não, tem que pôr o body por baixo. Eu não sabia nada, né? E eu fui aprendendo ali, perguntando e a cuidar da criança, né? Até a alimentação, não sabia. O pediatra é que foi, ó, vai dando mamar, livre demanda. Aí foi crescendo, aí eu ia nas consultas direitinho, ó, agora você vai começar com a frutinha. Eu começava, agora é isso, agora então foi um passo a passo, e agora eu já sei, né? Depois de 7 filhos, já sei. Quando chegar o 8º, vamos ver se eu lembro, né? Mas os meus filhos maiores, a Ana Maria, né, a segunda, quando nasceu a 5ª filha, a Maria Isabel, depois veio a Ana Francisca, ela já tinha todo esse jeito de cuidar de criança. Quando eu precisava me ausentar ou viajar, aí meus pais iam lá para casa, eu ficava tranquila. Por quê? A Ana Maria dava conta de tudo. Aonde estava coisa de comer, onde que tinha fralda, onde é que tinha roupa. Ela virava a dona da casa, e ela era novinha, né? Quer dizer, ela pegou esse jeito, coisa que a gente, coisa que eu não experimentei, né? Eu tenho, somos 4 irmãos. Eu lembro quando a gente saía na rua, essa questão que a Ana comentou, que as pessoas hoje têm poucos filhos e cada vez menos, né? 4 é um número razoável, mas na época eu era criança, há 30 e poucos anos, há 35 anos atrás, era conversa que eu ouvia dos meus pais com um colega na rua falando assim, nossa, 4 filhos, vocês são animados, hein? E não falava se queria mais, né? Não, esse assunto eu acho que era proibido. Falar que quer ter mais filho parece que é ter um pecado, né? Vou partilhar um pouquinho da vergonha que eu sentia quando eu ia comunicar nova gravidez. No começo, eu me ficava até envergonhada. Nossa, como se isso fosse um pecado, né? Como é que eu vou contar? Tô grávida, né? Eu gravidei do segundo, o primeiro não tinha feito 1 ano ainda. Depois eu engravidei e perdi. Aí, cada gestação que vinha, eu falava assim, nossa. Aí depois eu já fui acostumando com a ideia, mas eu falava assim com a minha obstetra. Olha, tem hora que eu acho que eu sou de Marte, né? Porque eu ando na rua assim com as crianças, eu tô com um no colo, tô dando a mão para outro, tem outro na barriga. Eu tô me sentindo meio de Marte. Ela falou, nada. E eu sinto um orgulho danado de ter você como minha paciente, né? Aí isso vai dando um gás, uma força, né? Um consolo pra gente. Mas estranho isso, né? Da gente negar até o que era para ser belo, a maternidade, a gravidez, vira um motivo de vergonha, porque as pessoas fazem um julgamento. Ah, 1, que lindinho. 2, ah, que bom. Aí quando engravida do 3º, agora chega, né? Eles impõem o tanto de filhos que a gente tem que ter, né? Isso é muito, muito ruim, muito esquisito, né? Eu vejo que assim, a sociedade ela não está preparada mais para receber as famílias que verdadeiramente querem viver a fé católica. Porque quando você vai estudar, porque que acontece? De alguma forma, nas nossas histórias, nós fomos ignorantes, não tínhamos a informação certa sobre esse assunto. Todas nós, né? Então, mas o que você que está assistindo, por exemplo, né, e está aí talvez se identificando em um relato, em outro, precisa fazer? Você precisa estudar, precisa ler, você precisa assistir sobre, ler tudo que você pode de maternidade, sobre casamento, assistir aulas sobre isso. Por quê? Porque quando você tem a informação correta, os seus olhos se abrem, você pode fazer uma escolha diferente da que fizeram na sua vida. Porque talvez você é filha única, talvez você só tenha uma irmã também, e essa foi sua realidade, né? Então, isso que vocês falavam, né? Que hoje, por exemplo, a sua filha, né, a segunda foi aprendendo com os outros e tudo mais. No desenvolvimento humano, psicológico, não tem força maior para uma criança pequena do que ela ver um recém-nascido sendo cuidado e crescendo, porque ela entende que quando ela era bebê, era assim com ela. Tanto que meu filho usa muito essa expressão, mamãe, quando eu era bebê, você me dava mamar, e ele imita tudo que eu faço com o irmão. Isso mesmo, quando você era bebê, eu fazia assim. Ou seja, ele vai aprendendo da melhor forma na vida como que é o desenvolvimento humano. E um absurdo
que a Déia uma vez me contou, ela estava grávida na Luz aqui em Jaraguá, ela estava num parque, um barrigão, e uma criança de 5 anos foi lá e deu um tapa na barriga dela. E ela tomou um susto, ela falou, ei, não pode. Né? E aí a menina foi, riu e veio para dar outro tapa. Aí ela segurou na mão da menina e falou assim, o que você está fazendo? Aí ela, eu quero estourar seu balão. Ela, que balão? Eu tô grávida, é um neném. Ela, neném? Aí o Tiba, não acreditando, falou assim, você nunca viu uma mulher grávida? Ela, não. Eu falei, mentira. Ela, Fernanda, ela nunca tinha visto. Ela achava que era um balão no meu vestido. Gente, essa é a nossa sociedade, essa é a realidade. As crianças não sabem mais o que é ter um bebê e esse bebê crescer. Então, se nós, famílias católicas, que verdadeiramente queremos viver a fé, que não somos perfeitas, mas queremos viver, não vamos ajudando com que outras mulheres, desde as solteiras até as casadas, se abram para a informação certa, se torna até um egoísmo também da nossa parte que temos essa informação. Né? Aqui onde eu moro, né, é uma cidade muito empresarial e entre algumas amigas, né, eu fiz uma jornada a jornada da mulher, né, de volta ao lar, né, dela voltar para o lar, foi onde até a Ana Campanholo participou e tantas outras, e trazendo essa realidade da beleza da mulher que é do lar, que cuida dos filhos, né? Porque é visto como algo assim, retrógrado, ou assim, nossa, que dó de você, ai, que dó. Uma coisa humilhante, isso que você falou, parece um bicho de 7 cabeças, né? E torna, assim, comentário da família, dos amigos e da sociedade. E depois disso, muitas mulheres se aproximaram de mim e falavam assim, Fernanda, eu tinha vergonha de falar que eu era do lar, que eu escolhi cuidar do meu filho. Eu tinha vergonha, porque são mulheres formadas, empresárias e tudo mais, fizeram uma escolha, mesmo não sendo católicas praticantes, mas pelo bom senso da psicologia. E aí eu falei, e aí eu pensei, falei até com o Guilherme, falei assim, se a gente não se levanta para falar, né, as pessoas talvez não vão ter essa informação que precisa ter, né, a verdade, porque é essa verdade que vai libertar, né? É fácil, gente, eu vou ser sincera, não é fácil. Né? Não é fácil você acordar de madrugada para dar de mamar. Não é fácil você viver um pós-parto, onde você vive uma oscilação hormonal. Não é fácil você se autocontrolar para poder educar o seu filho a controlar o temperamento talvez difícil dele. Não é fácil você administrar um casamento. Não é, mas é uma vocação. Se você é vocacionado, ou seja, Deus te chama, vocare, né, um chamado. Se Deus te chama a ser uma mulher casada, né, viver um matrimônio e ser mãe, Ele vai te conceder a graça desde que você também corra atrás fazendo o seu esforço. Então, a sua parte é entender que depois que você casou, a sua vida de filha mimada acabou, né? Talvez você foi uma filha mimada, uma filha muito bajulada, e não tem mal nisso, né? Não tem. Mas acabou, agora você é a mãe, né? Você é a esposa, não tem mais a sua mãe no sentido, a minha mãe dobrava a minha roupa, a minha mãe fazia a minha comida, a minha mãe... Agora você é essa mãe. Então, se a criança está com fome, não tem a mãe que vai lá, é você que tem que ir lá fazer a comida, é você que tem que ir lá cuidar do marido. E o que acontece com isso? A maturidade. Tanto que nos documentos da igreja vai dizer que a maturidade perfeita do homem e da mulher vem com a maternidade e a paternidade, os filhos. Antes dos filhos, nós vivemos uma imaturidade, porque nós somos egoístas, nós queremos ser servidos, e os filhos nos tiram do egoísmo porque não dá, gente, eles são 100% dependentes de nós, quando bebês. Então, eles nos tiram do nosso egoísmo, porque a gente precisa sair da nossa zona de conforto para poder atender as necessidades básicas deles. E isso é maturidade. Então, a pessoa às vezes está sofrendo lá, eu não dou conta mais desses meninos, do meu marido, mas é porque é uma atitude imatura, é uma atitude de uma mulher ainda que está naquele âmbito mimado. E aí, quando você assume as rédeas da sua casa, do seu casamento, dos seus filhos, isso muda. E quando você muda, as coisas ao seu redor, principalmente o seu casamento, muda. Então, é uma mudança que exige essa maturidade
que vem com os filhos. Fernanda, você tocou em 2 pontos que eu queria, assim, né, ressaltar. A questão do matrimônio, né? As mulheres estão entrando, as que entram para o matrimônio, né? Porque muitas hoje nem pensam nisso, mas entram para o matrimônio sem saber o que é o matrimônio, né? Você acabou de dizer que matrimônio é um chamado, né? Pensa bem, se alguém falar assim para você, Deus está te chamando. Deus está me chamando, eu vou lá ouvir. Pois é, o matrimônio é um chamado. Escuta o que Deus está te falando. Deus está te chamando para quê? Para ser esposa e para ser mãe. É o que você disse, é a doação, é o sacrifício. É fácil cuidar de filho de madrugada, acordar? Não. O filho está chorando, o outro está chamando, é fácil? Não. O marido precisa da sua atenção, é fácil? Não. A gente tem que administrar isso tudo. Mas eu acho que está faltando para as mulheres entender esse passo que elas estão dando. Muitas entram para o matrimônio pensando que vão curtir uma vida a 2, né? Agora a gente vai curtir, nós estamos ligados pelo matrimônio, vamos viajar, e não pensam nos filhos. Isso é uma realidade triste que às vezes muitos se casam, já vi relato, e não conversaram sobre a questão dos filhos no noivado, e o marido doido para ter filho, e a mulher não quer, por causa do apego ao corpo, né? E já ouvi falar também de mulheres, menstruação, que coisa chata, eu queria ficar sem esse negócio todo mês, ter que ficar sangrando. Esqueceram a beleza, né, que Deus deu para a mulher, né? Então, nesse sentido, assim, a mulher que está entrando para o matrimônio, Ana e Fernanda, se quiser voltar, que conselho que você daria, né? Uma sobrinha sua está casando, e o que você falaria para ela? Ou uma filha, né? Que os filhos de você são pequenininhos, mas imagina aí uma sobrinha, um vizinho, uma vizinha que está casando. O que vocês falariam para ela? Principalmente na questão também dos filhos, né? Eu quero casar, mas quero filho não. Como convencer essa mulher, né? Essa jovem? Uhum. Opa, a Fernanda caiu, será? Caiu. O que aconteceu? Ela saiu, eu que tirei, eu não mexi em nada, não. Não. A internet dela deve ter caído, deve voltar. Já ela vai voltar. Daqui a pouco aparece ela aqui pedindo para entrar. Aqui, essa câmerazinha. Aqui ela não está. Voltou. Voltou. Ué, bem, não voltou ainda não. Voltou. Gente, a internet deu um punk. Ainda bem que foi só a minha. Eu falei, nossa, será que a live caiu? Mas ainda bem que foi só eu. Menos mal. Deus está de volta. Que bom. Então vamos. Que conselho aí vocês dariam para uma jovem? Eu perdi a pergunta. Eu estava dizendo assim, você tem uma sobrinha, uma vizinha que está aí prestes a casar, assumir um matrimônio. A maioria nem sabe o que é matrimônio. Qual conselho? Que conselhos vocês dariam? E também na questão de filhos, porque hoje em dia muitas querem se casar, mas não quer a questão do filho, né? Quer a curtição, mas a responsabilidade e a missão que Deus dá dos filhos, ela nega, né? Que conselho vocês dariam? Quem começa? Quer falar? Tá, vou começar, coitada da Ana, toda hora eu jogo ela, né? Olha, o conselho que eu dou foi o que eu recebi. Porque eu era uma jovem, o feminismo está dentro da Igreja Católica, tá, gente? Eu sinto te informar, mas essa é a verdade. Eu era uma jovem missionária e eu disse assim, eu sou muito grata à minha comadre, amiga Deia, ela sabe disso, porque ela me ajudou muito nesse processo. Eu cheguei na casa dela e falei assim, amiga, eu vou casar, mas eu vou engravidar só depois de 2 anos. Ela, mas por quê? Aí eu falei assim, imagina, a gente viveu a castidade, né? Abstinência sexual, então assim, vou aproveitar 2 anos, né? Um tempo, depois... Ou seja, né? Missionária, da Canção Nova, de Deus. Então, não é só uma pessoa que está lá fora, né? Isso está dentro da igreja. E aí ela foi, brigou comigo, obviamente, e mandou eu ler o livro Amor que dá vida, da Kimberly Han. Então, a minha orientação para você, se é como eu, que foi essa jovem que pensava assim,
Primeiro, lê o livro Amor que dá a Vida, é da Kimberly Hahn, ela é uma norte-americana, né? É fantástico, vai te ajudar muito, mais do que a gente ficar, né, eu ficar falando o que está escrito no livro. Aquele livro me fez chorar um rio de água viva, e graças a ele, né, que eu entrei pro casamento já aberta à vida. Depois eu gostaria de dizer assim, se você racionalmente, você está aí convencida de que você não quer ter filhos, você não quer ser mãe, não é para você, como eu atendo mulheres que falam assim para mim, não é para mim, eu não quero, não quero. Não se case. Não se case. Para que você vai assumir uma vocação, sacramento? Você vai cometer um pecado que, ao meu ver, né? Vou falar aqui como leiga, como Fernanda, não vou nem usar documentos da igreja. É um pecado até mortal, porque você vai consciente de que dentro do chamado matrimonial está a abertura à vida, a receber os filhos que Deus prometeu. É uma promessa diante de Deus e dos homens. E você não quer. Então, assim, não se casa. Não é a sua vocação. É diferente de você me falar, eu não quero, não sinto vontade, tenho medo, não vou dar conta, me ajuda. É diferente. Mas você quer ajuda. Aí eu te digo, leia o Amor que dá vida, estude sobre o assunto, siga famílias católicas, siga mulheres católicas que vão ser referência, que vão te inspirar, né? Estude mesmo, vai estudando, vai lendo, devora tudo que a gente indicar, né? A Ana sempre indica livros, eu sempre indico livros, tenho certeza que a Karen também. Então, indica, ó, lê, estuda e permita com que Deus vá te curando passo a passo, um passo de cada vez, né? Vem o primeiro filho, é um caos. Gente, eu lembro que o meu primeiro filho, eu falei assim, gente, como é que esse povo tem 2, 3, 4, 5, 6, morre, surta. Porque é um caos, né? Aquele bebê que não para de chorar e você não sabe. Gente, é um negócio assim, é punk. Aí vem o segundo, você já sabe como é que o negócio é mais ou menos. Então é muito mais fácil. Gente, no primeiro, eu não ia no banheiro enquanto meu marido não chegava do trabalho para ficar com o Pepe. Aí eu me pergunto, por que eu não ia no banheiro? Eu tinha medo dele, porque ele chorava, eu tinha medo dele, né, dele passar mal, dele desmaiar. Olha, né? Só que não é só eu, porque eu fui conversar com as minhas amigas, todas e viam. Eu falei, gente, não é só eu. Não, aí uma amiga falou, não, o meu chorava que ficava roxo. Eu falava, não vou deixar ele chorando, tadinho. E ficava segurando para tomar um banho, fazer o número 2. Então, assim, hoje, coitado do Luca, né, o Guilherme, se você Giuseppe, você não fazia isso. Eu sei o nível do choro, eu sei que esse chorinho dá pra ir ali, mais 5 minutinhos, mais 5 minutinhos. E aí, quando estoura mesmo, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Ou seja, a gente vai entendendo a dinâmica que bebê chora. É normal, eles não sabem falar, né? Eu lembro que eu tacava biscoito de polvilho nas crianças quando chorava, que eu ficava com dó. Eu não, toma um biscoitinho, pra ficar quietinho, imagina. É normal, criança chora. Então, peça ajuda, né? Você vai viver as suas, né, histórias, mas o bonito é, deixe com que Deus, com a história de amor que Ele tem, através da vinda dos filhos para sua família, vença a sua história de medo. E aí, a cada filho que você tiver e você permitir que o amor de Deus vença o medo, você vai colher os frutos. Porque é um tempo, gente, passa. Depois vai fazer 18 anos, 19, vai tudo embora. Aí você vai ficar chorando, porque a casa tá vazia, porque a solidão bateu, porque, entendeu? Vai passar, é um tempo da nossa vida que a gente se dedica assim. Depois a gente tem uma vida inteira para poder fazer o que você quiser, entende? Aí você vai ficar que nem minha mãe, fica lá morrendo de saudade com a casa vazia. Falei, agora a casa tá limpa, organizada, né? Não tem criança para sujar, eu brinco com ela. Mas nós vamos viver isso também, né? Eu sempre falo, tudo vai passar. Então, deixa eu fazer as escolhas que eu preciso fazer hoje por causa dos meus filhos. E depois eu posso voltar o olhar de volta só para mim e para o meu marido e ver o que a gente quer fazer independente deles, porque eles se foram, né? A gente só fica um porto seguro. Então é isso que eu tenho a dizer para elas. Só completando uma coisa que a Fernanda disse, né? Então, é isso que é o matrimônio, né? A mulher que entra para o matrimônio tem que saber que matrimônio é o quê? É doação, é sacrifício, é entrega,
é renunciar às suas vontades para poder estar ali servindo, né? Tanto que na lista de sacramentos tem lá sacramento penitência, a Eucaristia, sacramento de cura, né? O sacramento do matrimônio e da ordem está na questão do serviço. É um serviço que a esposa presta ao marido, o marido presta à esposa, e os dois juntos prestam aos filhos, né? Então, matrimônio é isso. Quem tá, vou entrar no matrimônio só para ter rosas, um mar de rosas. Não, vai ter espinho, porque a gente é humano, o nosso marido não é perfeito, o nosso filho não é perfeito, a criança chora, mas a gente vai, na prática, com a experiência, aprendendo a lidar com o choro, né? No terceiro, o primeiro a gente morre de pavor, o segundo a gente já fica mais tranquilo porque tem a experiência do primeiro. No terceiro, quarto filho, eu conseguia identificar o timbre do choro. Eu falava, esse choro é fome, esse choro é dor de barriga, esse choro é frio. Eu conseguia identificar por quê? A experiência, né? E a gente vai aqui vivendo o matrimônio no dia a dia, essa doação, esse sacrifício, né? Então, acho que está faltando para as mulheres entenderem que entrar no matrimônio é entrar numa vida de doação, né? Mesmo depois que os filhos forem, a vida... Uma tia minha falava, ela já faleceu, já tem uns 2 anos, faleceu com 80 e poucos anos. Não é estudada e eu ficava admirada de ver ela falando assim, 2 coisas que eu prezo nessa vida, o meu matrimônio e os meus filhos. E na hora, assim, a ficha caiu, eu pensei, puxa, é mesmo, são 2 coisas separadas, porque primeiro Deus chama ao matrimônio, a vida conjugal, depois que vem os filhos, né? Eu achava que estava tudo um balaio só. Claro que está interligado. Mas eu preciso me dedicar, me dar ao meu marido e do fruto desse amor é que vem os filhos e a rotina de cuidado, né, com eles. Né? Então, eu acho que está faltando as mulheres a tentarem para isso, né? Primeiro, essa vocação ao matrimônio, à vida conjugal e a missão de educar os filhos. Né? Um padre que me falou isso uma vez numa conversa, numa confissão, ele falou assim, coloca as coisas numa escala de prioridade. Você vai cumprir a vontade de Deus como? Primeiro, cumprindo a sua vocação. O que Deus te chamou? Ao matrimônio. E depois, a sua missão, que você vai cumprir junto com seu marido, que é de educar os filhos. Né? Então, essa doação tem que estar acontecendo sempre e tem que estar fresquinho na nossa memória, né? Se possível, né, vai aqueles compromissos que a gente faz, né, no dia do nosso casamento. Se puder, uma vez por ano, se puder, vai uma vez por mês lá. Qual que é a data do seu casamento? Vai, renova esses compromissos, né? De amor, de fidelidade, o sim à fecundidade, a fidelidade, né? Acho que falta isso para as mulheres, né? Ana, você quer falar alguma coisa? Só complementando, né, essa questão, né, da gente lembrar que, infelizmente, hoje, né, nos nossos tempos, o casamento, ele vem vinculado, assim, a um evento social, né? Eu vou casar, eu vou fazer uma festa, eu vou assinar um papel ali, um contrato, eu vou juntar as escovas de dente, né? Então tá, assim, meio que, infelizmente, assim, esse caráter sobrenatural e espiritual do casamento, que é um sacramento, né? É um sinal de Cristo aqui na Terra, foi se perdendo, infelizmente. A gente sabe que a nossa sociedade, ela tá cada vez mais, ela veio sendo gradualmente secularizada, descristianizada, né? Então a gente vai perdendo, as pessoas vão perdendo a noção. Então é importante até isso, assim, a gente sempre lembrar, né? Olha, não é só um contrato, não é só um evento, não é só uma festa, não. É uma realidade sobrenatural que a gente adere, né? Que a gente aceita, a gente faz lá as promessas, a gente responde lá os sims, né? As promessas matrimoniais, aquilo ali não é só um teatrinho, uma coisinha. Não, é uma realidade sobrenatural. Então é importante a gente, de repente, assim, também trabalhar nessa conscientização que está precisando ser feita, né? E às vezes as pessoas também vão adiando tanto a maternidade, o casamento e a maternidade, primeiro, porque não sabem dessa dimensão sobrenatural, que vem antes de tudo, né? É o que é. O casamento é isso. Não é um evento, não é, ele é um evento, também, mas é secundário isso, né? Então, saber isso, né?
E em segundo lugar, a questão do amadurecimento que a Fer estava falando também, porque como nós somos uma geração assim que tende à imaturidade, até no sentido das facilidades que as tecnologias vão oferecendo pra gente, né? A geração micro-ondas, vai lá e esquenta no micro-ondas. Esses dias eu tava falando com a minha avó, falei, ai, como é que era lá a vida no campo, não sei o que. Dela falou assim, um dia eu tinha que matar um pato pro almoço e eu não conseguia matar, eu tive que chamar o vizinho, senão ninguém ia comer. E a gente vai lá e abre o micro-ondas, e abre o freezer, pega o frango, bota no air fryer e acabou. Entendeu? Então, as pessoas, elas têm, as pessoas, eu também, eu me incluo. Deixa eu só abrir um parêntese. Pode falar. Eu quero me ver daqui 2 anos, porque eu estou escolhendo livremente, contra a minha vontade, digamos, pensando só em mim, nós vamos morar na roça. Olha, Nós vamos morar ano que vem, já compramos nosso terreno, e aí é essa vida que nós vamos escolher para criar nossos filhos, de matar galinha, matar o porco. Como as minhas amigas já riram, eu vivi para ver você correndo atrás de porco, eu quero ver isso, mas a escolha é isso que você está falando, é no sentido para ensinar os meus filhos, por causa deles, a serem homens de verdade. Não sei se os homens, desculpa a expressão, que não exercem a masculinidade, a virilidade, que é tudo pronto, tudo no botão, tudo no touch, e não sabe nem colher uma fruta da árvore, né? Então, por isso que não era meu sonho para a roça, jamais. Mas vendo o jeito que o mundo está indo e para onde está andando, é uma escolha até radical que eu vou fazer, contra a minha natureza, digamos assim. Mas é isso que você falou da sua avó, é isso, de ensinar assim, não tem essa do botão, né? Você precisa assumir aquela consequência, ou mata ou não mata o pato, ou fica com fome. Assumir as responsabilidades, né? E a gente tende a ir protelando, não, eu não quero agora ter um filho porque vai me dar muito trabalho. Então, realmente, isso tudo também é fruto de uma educação muito... educação que eu digo em termos gerais, assim, né, da sociedade, das escolas, tudo muito sentimental, muito egoísta, né? E então a gente vai... E claro, a sociedade como um todo, a revolução sexual, a contracepção, tudo nos nossos tempos favorece que a gente vá evitando de assumir responsabilidades, né? E vai protelando cada vez mais. Então, acho que é interessante. E tá, um outro ponto, só para complementar aí, para finalizar essa parte, você comentou, né? Qual conselho dá para os filhos, né? Também, para as pessoas e para os filhos, né? Meus filhos são pequenos, mas eu acho que é importante essa questão, que também não é novidade para ninguém, mas é importante falar sempre, né? Do que os filhos estão vendo em casa, né? Do relacionamento entre pai e mãe, né? Como que nós, como casal, estamos nos relacionando e o que os nossos filhos estão vendo, né? Estão vendo pai e mãe que se brigam o tempo inteiro na frente dos filhos, que não se respeitam, ou eles veem pais, né? Um pai e uma mãe que são muito amorosos um com o outro, que vê um pai que está ali sempre cuidando, atendendo às necessidades da família, sendo realmente essa imagem de um protetor, de um herói mesmo, de um homem que, nossa, qualquer coisa que eu precisar na minha vida, eu vou correr pro meu pai, porque ele é muito forte, ele é corajoso. Esse incentivo, né? A gente até tem o costume de fazer aqui em casa, né? Se às vezes o meu marido, né, o Marlon faz alguma coisa, sei lá, fez o café da manhã. Nossa, como o papai é bondoso, olha só, ele fez o café da manhã pra gente. Então a gente vai ressaltando o que o outro tá fazendo, porque vai mostrando pra criança também que como é bom a gente servir. Nossa, olha só, ele preparou um café. Às vezes meu marido fala, nossa, que comida gostosa que a mamãe fez. Uma comida simples. Que comida gostosa que a mamãe fez pra gente. É verdade. Então, ressaltar também, já desde pequenininho, né? Para irem percebendo que o serviço, ele pode ser custoso. Realmente é muito difícil matar um pato hoje em dia. Mas, assim, os filhos vão ver aquilo, seja o pato ou seja o frango da air fryer, mas que o filho veja que aquilo está sendo feito, né? Realmente com amor. Que tem alguém que está se colocando a serviço. E depois ele vai poder lá, na vida adulta, pensar, eu vou casar, eu quero ser como meu pai. Eu quero ser um bom marido, assim como meu pai tem sido. Eu quero ser um bom pai, assim como meu pai tem sido para mim, né? E para as meninas a mesma coisa, né? Aí entra mais em cena a mãe. Hoje eu vejo com meu filho mais velho que eu já tenho que, às vezes, até me retirar um pouco e deixar ele mais com o pai, para ele já está numa idade em que já está sendo importante fazer um pouco mais
ter mais essa experiência, né, com o pai, enfim. Então é isso, né? O que a gente puder colocar como exemplo, porque também não adianta a gente ficar falando mil coisas, tem que ir na missa, tem que ir na igreja, tem que ir servir, tem que fazer isso, e na prática a gente não fazer, né? Então os nossos filhos vendo isso em casa, com certeza eu imagino que vai contribuir muito para depois na vida adulta deles. Tem uma coisa que as mulheres precisam aprender, se dedicam tanto aos estudos e as tarefas de casa vão ficando de lado, né? A Fernanda falou que fez um curso há pouco tempo para cuidar da casa, né? E aqui em casa as tarefas são divididas, os meninos também fazem as tarefas, mas eu queria tocar no ponto mais da cozinha, do fazer as coisas, né? Do fazer bolo, picar um legume, estar ali do lado para aprender a fazer uma comida, né? A mãe precisa ter essa paciência de chamar a filha para a cozinha. O filho também. O meu filho mais velho começou há pouco tempo. Mamãe, você me chama aí para a cozinha. Eu acho que ele está vendo necessidade aí pela frente de que vai precisar se virar para comer, né? E ele não é muito chegado em cozinha, mas vai ter que aprender. Agora, as meninas eu me preocupo mais porque elas que vão futuramente assumir um lar. Então, imagina, você vai comprar tudo na padaria, vai comprar tudo pronto no supermercado, tudo congelado, tudo no micro-ondas. Não. Traz o ingrediente, ensinar a improvisar também. Tem vezes que a gente está com um tiquinho de coisa na geladeira, falando, nossa, mas o que eu vou fazer de comida hoje? Aí eu vou e eu fico feliz, eu me sinto realizada quando eu pego uma filha minha e coloco aqui, tô te ensinando agora, você já sabe fazer. Quando precisar, você já vai saber fazer, como que é mesmo? Então elas vão falando como que é, primeiro você põe a margarina, depois você põe a cebola, depois você mistura isso. Vou ensinando, sabe? E precisa aprender. E é gostoso esse relacionamento, né? Esse contato ali da mãe com o filho na cozinha. Faz muito bem, né? Porque vão viver isso depois, né? Ou no matrimônio, ou também se não conseguir um matrimônio, na vida religiosa também, todo mundo tem que comer, questão de sobrevivência. Então a cozinha, todo mundo tem que saber, né? Lidar com as panelas, com os legumes, com as cafeteiras. O meu pequenininho de 3 anos, toda vez que eu vou para a cozinha, eu levo ele e ele ama. Agora, às vezes eu nem quero que ele vá, porque eu quero fazer rápido, né? Porque quando ele vai, eu falo, demora, o que levaria 15 minutos, vai 1 hora. E às vezes eu não quero, aí ele, mamãe, eu vou, me espera. E aí ele vai falando os ingredientes e vai colocando. Aí o último que ele fez bolo foi pro meu pai. Daí ele, olha, vovô, eu que fiz. Aí todo orgulhoso, aí ele come. E é até uma forma da criança comer melhor, porque ela sente assim, nossa, ela fez, né, aquele bolo, né? E ele escolheria de chocolate. Aí eu fui e falei, não, o vovô gosta de cenoura, vamos fazer de cenoura? Ele, vamos. Então, assim, é isso que você falou. O que não fizeram com a nossa geração, que é ensinar, né? Nós precisamos, conscientes, fazer com os nossos, que é ensinar a ser um pai, como a Ana falou, ensinar a ser uma esposa, ensinar a cozinhar, ensinar a sobreviver, né? Sobreviver lá fora. Então, se dá um apagão, a internet acabou, essas pessoas vão saber sobreviver, né? Não vivem só das telas, da internet e desse mundo digital, mas elas vivem na realidade. Por isso é importante. Um caderninho de receita faz falta, né? A hora que a internet acaba, que a gente Acabar para a internet para pegar receita, né? Vai copiar umas receitas aí no caderno que uma hora vai ser necessária. Então tá, acho que já está vencendo, né? Já está fazendo 1 hora aí do nosso tempo. Vocês querem falar alguma coisa que vocês pensaram já antes da live, que não foi mencionada? Eu agradeço a participação, o convite, que bom que deu certo, né? Deus abençoe a todos que estão aí acaba sendo até uma jornada, né, de escola do matrimônio, que vocês possam aprender muito, né? Eu vejo que a nossa geração, ao mesmo tempo que ela não teve quem ensinasse, ela também é muito privilegiada, porque, como diz a minha mãe, na minha época, minha filha, eu não tinha todas essas informações, que ela assiste todas as minhas lives. E ela vai, assim, se maravilhando com as coisas que a gente vai estudando e aprendendo. Aí ela, ai, filha, eu errei tanto. Eu falei, mãe, para com isso. Síndrome ai... E ela pede perdão sempre. Ela, mas na minha época não tinha tudo isso, não. E realmente, então, vocês têm a oportunidade de ter tanta coisa, né, da internet, como a Ana disse, isso ajuda muito. Então, busquem informações, busquem conteúdos que vão ajudar vocês a assumirem
a vocação ou estar já, né, no matrimônio realizada, né? Não vivendo de qualquer forma, com crianças pequenas. A Ana falou uma coisa que eu lembrei na hora, né? A biografia delas estão sendo escritas a partir da sua postura, mãe, né? Já que para as mulheres, né? Então, como você tem sido uma mãe, né? Como tem sido a sua maternidade? Porque você está influenciando positivamente ou negativamente a vida adulta dessa criança, né? Se ela vai querer se casar ou não, se ela vai querer né, até mesmo, né, ter filhos ou não, depende muito da forma que você se relaciona com ela. Então, talvez você precisa buscar até, quem sabe, uma ajuda psicológica, uma terapia, não só a formação, mas para que você possa buscar esse autocontrole, para que você seja uma mãe que ensine seus filhos a amar a Deus e amar a família. Muito bom. E assim, sempre pensar, né? Por mais que a gente pense que o serviço doméstico possa ser pesado, possa ser, de repente, inferior, né? Que a gente já tem essas crenças meio que inconscientes, né? Sempre lembrar, né, que a vida no lar não é um fardo. Ela tem as suas dificuldades, assim, mas ela não é um fardo. Ela é a missão mais grandiosa que uma mulher pode ter. Porque, assim, numa empresa, numa carreira de sucesso, tá, legal, vai fazer uma coisa legal na sociedade, ótimo. Mas, assim, qualquer outra pessoa pode fazer aquilo lá no teu lugar. Tu é totalmente substituível. E outra pessoa pode, inclusive, fazer aquilo lá muito melhor. Agora, mãe é mãe, né? Nós, na nossa casa, somos insubstituíveis, né? E a gente tem ali a oportunidade justamente de, poxa, vou fazer um bolo aqui. Ai, não tô afim. Ai, que saco, não quero fazer um bolo, coisa chata, quero fazer um bolo. Mas para uma criança que tá olhando, aquilo ali é o máximo. Poxa, eu vou fazer um bolo, que legal. Alguém vai comer o bolo que eu tô fazendo. Olha que legal, ficou muito gostoso. Então, a gente vai, assim, criando boas memórias, né? E colocando ali, inclusive, no imaginário, formando imaginário. O que essa criança está desenvolvendo em termos de visão do que é uma família. Hoje nós temos um problema muito sério, né? Com famílias desestruturadas, com muito sofrimento. Justamente por causa disso, porque muitas vezes a gente vê a família como um fardo. E deixa de se doar, sabe? De fazer o que precisa ser feito na hora que precisa ser feito, né? E coisas tão simples, né? Como o do dia a dia, as coisas simples do dia a dia, elas são, assim, o que vão fazer a diferença realmente, como a Fer tá falando, né? Na vida da pessoa. E hoje a gente pensa assim, poxa, eu quero fazer coisas grandiosas, quero fazer coisas grandiosas na minha vida, quero fazer, né, tudo mais. E aí, na nossa casa, a gente tem a oportunidade de fazer coisas grandiosas. Às vezes, tu tá ali irritada, nervosa, estressada, sem paciência, e aí tu vem ali aquele ímpeto de gritar com a criança. E tu vai lá, respira fundo, coloca um sorriso no rosto e fala, oi, filho, o que você quer? Existe ato heróico maior do que esse? De você frear ali aqueles impulsos, né, que talvez fariam um mal para, né, causariam ali um estresse, uma coisa desnecessária. Você vencer a si mesma, né? É um ato heróico, é uma coisa muito grandiosa. Então a gente tem a oportunidade de fazer isso todos os dias e é legal assim, poxa, não consigo, eu sou muito inconstante. Eu tô, né, 5 anos de casada, tô aqui, ó, lutando. Mas é importante, assim, ó, enxergar, né? Conseguiu enxergar os defeitos, as misérias, as dificuldades, beleza, ótimo, é o primeiro passo, né? A partir daí a gente vai buscando, né, as ferramentas para melhorar a nossa vida e fazer da nossa família, do nosso lar, um lugar muito acolhedor, muito aconchegante e muito feliz, né? Porque dali a gente vai sair, vai permitir que os nossos filhos, né, cresçam felizes, né? E essa é a nossa missão principal. Então, realmente, a família não é um fardo, a gente tem que ir mudando essas chavezinhas aí na nossa cabeça. Bom, é isso, né? Obrigada mais uma vez pela oportunidade e mais uma vez parabéns pela iniciativa. A gente já admirava vocês antes mesmo aí na época dos nossos trabalhos na pastoral, com o livro ali de vocês. Então, a gente deseja realmente aí muito sucesso e que dê muito certo, porque é muito importante e necessário esse trabalho. Tá, eu que agradeço a disponibilidade de vocês duas para estar aqui nessa conversa, nesse bate-papo. Quanto aprendizado, né? Eu falei hoje no
um áudio com uma amiga. Falei, essa escola do matrimônio é para mim. Porque cada live que a gente faz, a gente aprende tanto. E o que a Ana falou, a gente olha e percebe o nosso erro. Bom, agora é hora de dar o passo. Se eu vou conseguir, se eu tenho a perna grande e der um passo grande, bom. Mas se eu tenho as pernas pequenininhas e der um passo pequeno, paciência, o importante é dar o passo, né? Então, vou terminar aqui falando da Escola do Matrimônio. Você que ainda não sabe o que é a Escola do Matrimônio, é um projeto. Reunimos pessoas top em vários assuntos relacionados ao matrimônio. A Ana, a Carol, a Fernanda também estão participando, né, da escola. E como funciona a Escola do Matrimônio? Semanalmente vão ser lançadas na plataforma, né, de quem assinar a Escola do Matrimônio, temas, né? Cada semana é lançado um tema, uma aula, e vai ficar disponibilizado na plataforma. Essas lives que a gente está fazendo, alguém perguntou isso, vai ficar salva, né? 24 horas, tá? Mas para quem está entrando para a Escola do Matrimônio, tá lá também. Lembrando que hoje é o último dia para poder aderir a esse projeto, a Escola do Matrimônio, que está com super desconto, 40%, não é isso? 40% de desconto para quem aderir até hoje, termina hoje, então corre lá, aproveita, porque oportunidade dessa, o preço está bom, oportunidade dessa não vai voltar, né? Então garante a sua inscrição, vai lá na bio do André, né? A Eli Parreira é essa, né, que está acontecendo aqui a live, e vai lá no seu link. A Fernanda e a Ana também tem, né, no Instagram de vocês, o link. Então, quem é aí seguidor da Fernanda e da Ana consegue também entrar na bio delas e fazer adesão a esse projeto, né? Para poder resgatar as famílias, resgatar os matrimônios e termos um mundo melhor, né? Deus lhes pague, Deus abençoe a família de vocês, o trabalho pastoral de vocês, a ajuda que vocês já fazem também às famílias, viu? Amém. Obrigada, Fiquem com querida. Deus. Sei.